dia, boa tarde, 1h em ponto. A gente gosta de ser super pontual. Eu invadi aqui o canal da Felícia. Não sou hacker, eu sou a Graziela Forte, do Grupo Sou Brasil. E estou aqui dando um apoio para minha amiga Felícia, que teve um probleminha e não pôde participar hoje. Estava super chateada, mas vamos aqui tentar fazer o melhor, né? Nesse encontro. É o segundo encontro com a Luciana Lousada. E hoje ela vai falar sobre os falsos amigos. E antes de chamá-la, de introduzi-la na conversa, eu tenho 3 avisos para dar, né? O primeiro é que amanhã tem encontro com a Luciana, às 11 horas, horário de Brasília, sobre como criar as próprias imagens. Os cursos da Luciana são bárbaros, eu estou aprendendo muito, está sendo muito legal essa troca de conhecimento. Eu sempre acho que eu já sei, quando eu começo a participar dos cursos da Luciana, eu desculpo que eu não sei nada, que eu tenho muito para aprender, então sempre tem novidade, ela conhece muito o tema, vale a pena, né? A outra informação é que no domingo nós teremos o segundo encontro do ciclo de discussões sobre PLH, educação bilíngue, e informações e inscrições no link da bio da BEM, da Brasil em Mente. Todos convidados, vai ser incrível. E tem mais um evento, o mês está cheio de eventos, de cursos, congressos. Nós estamos organizando, eu do Grupo Sou Brasil, junto com as meninas, Camila e Lucila, o primeiro congresso online de PLE. As inscrições para ouvintes vão até o dia 21 desse mês. O congresso vai ser realizado nos dias 26 e 27 de junho, sexta e sábado, o dia todo, das 9 às 17. Precinho simbólico, só para a gente poder organizar um evento bacana para vocês, né? Bom, então, essa segunda live com a Luciana, eu vou chamá-la, vou introduzi-la aqui na nossa conversa. Vamos ver se eu consigo. Daniel, ajuda aqui, Daniel. Precisa de ajuda. Eu nunca fiz lives. Inclua a língua. É aqui, ó, acenar. Ela entrou, acenou e agora? Eu tenho que pedir uma solicitação pra você. Eu que ponho ela. Mas eu tenho que pedir primeiro. Aqui. Acho que é isso. Por a Luciana. Já fez. Deu certo. Eu consegui. Eu tava aqui rindo, desculpa, mas eu tava rindo. A primeira vez sempre é muito tenso. Preciso botar a Luciana. Peraí. Daniel! Daniel, meu filho, de 12 anos, venha, me socorra. Ué, mas a gente tem que recorrer ao que tem, né? Ué, por que não? Exatamente. Ai, gente, muito engraçado. Olha, para algumas coisas eu recorro à minha sobrinha. é bom, a gente dá mais confiança, viu? Ela sempre tem mais novidades. Aí eu vou e pergunto, né? Vem cá, como é que é isso aqui? Eu não entendi isso daí, não. Vem com os nomes, às vezes, também, assim, estranhos, de aplicativos que eu nunca ouvi na minha vida, né? Exato, eles sabem, né? Fala, não, isso existe, não sei o que faz, mas ela conhece. Ela fala, então faz o seguinte, tira um print da tela, ou então me manda o link, aí eu vou lá e futuco, né? Mas exatamente. ela é minha fonte, ela é minha fonte. Eu já falei que ela é a minha, como é que se diz? Minha conselheira, não. A minha, consultora. Consultora de informática. Ela é a minha consultora para assuntos. Informática também não é mais usado. Informática também não é um termo velho, né? Tá meio cafona. É consultora. TI. De TI. Consultora de TI, exatamente. Sabe tudo de aplicativo, onde aperta, onde não aperta, né? E como tá usando. Eu falei, então conta essas novidades aqui pra tia, por favor.
Não, e tecnologia, quem conhece tecnologia, principalmente imagem, é você. Eu aqui tomei a liberdade de falar do seu treinamento, Menina, eu porque é ouvi. bárbaro. Ai, menina, você nem me avisou. Fiquei aqui toda. Ai, meu Deus. Não, tem que divulgar, porque é maravilhoso. Olha, tive já altas ideias e estou já pondo em prática. Está Que sendo muito bom, bacana. Essa que troca é bom. maravilhosa, Amanhã né? tem Então, mais. aproveitei. Então, amanhã tem mais. Conta um pouquinho do seu trabalho, do que você propõe. Hoje o tema é os falsos cognatos, falsos amigos, né? E é um tema É, interessante, que é, dá muito, é pouco explorado, né, na nossa área, é. mas eu, principalmente, acho que começando pelas definições, porque são palavrões, são difíceis de ver. Cognatos, falsos cognatos, e tem outros palavrões. Vamos começar pelos palavrões, né? Sim, sim, sim. Vamos começar pelos palavrões. Bem, a Felícia tinha me convidado justamente para fazer esse ciclo, né, de Uhum, encontros com temas, e aí surgiu realmente esse tema dos cognatos, falsos amigos, né? E aí, mais bem, fácil. eu já utilizei aqui falsos cognatos e falsos amigos. Talvez algumas pessoas pensem, sim, são a mesma coisa. Sim e não. Sim e não. Uhum, Depende do tem um autor. debate aí. Exato, depende do Uhum, autor que você está seguindo, depende da linha de pesquisa, né? Até da própria uhum, tradição de estudos dentro de um determinado país, dentro de uma determinada área. Aí a gente uhum, já encontra diferenças, né? Entre uhum. esses três termos. Eu E você poderia tem dizer dessa estudado forma. esse tema mais assim, com detalhes? Como é que veio esse interesse? É porque eu acho que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, né? Justamente com os Uhum, cognatos, com os falsos cognatos e com os falsos amigos, que alguns autores preferem até chamar de cognatos enganosos, né? uhum. Eu gosto de trabalhar, o que não significa que eu fale para eles exatamente o nome feio que você disse aí, né? Esse nome grande e tal. Não preciso. Pelo Uhum, menos eu acredito que uhum, não seja necessário, né? A não ser que você uhum. esteja trabalhando com um outro tipo de grupo, um outro tipo de público, né? Mas para um Sem público dúvida. que quer aprender português porque vai fazer uma viagem, eu acho que não é necessário entrar em tantos detalhes assim, né? Então, eu Uhum. gosto muito de trabalhar com isso, né? E como eu já tinha falado também lá na live da semana passada, isso abre também um pouco a possibilidade de trabalhar com a própria língua dos alunos, né? Então, Exato. de tentar usar o que o aluno já sabe. Eu acho bem interessante, né? Essa coisa de achar Eu que o gosto aluno muito. vem, o aluno vem como se fosse, não sei, um quadro branco, né? Não tem nada ali, É. veio com a cabeça vazia, não fala nada, não. Ele tem muita informação. Ele tem muita Que ele não informação, sabe, tem né? outras Isso. línguas, exatamente. Ele já tem E outras aí línguas. e esse papel do professor é importante, mostrar, falar, olha, você tem essa informação dentro de você, só você não sabe, mas nós vamos conectar agora. Agora tudo vai fazer sentido, né? Isso é Exatamente. muito legal. Exatamente. E, e, e você acha que tem falsos cognatos, falsos amigos em todos os idiomas? Ou, bem, eu não falo todos os idiomas. Ah, Quando a eu, gente fala, você. Uhum. A gente pensa sempre no espanhol, no inglês, né? bem, talvez a gente possa dar um passito Vamos para trás, né? para trás. E tentar definir um pouquinho, né? Sem Vamos. muitos termos técnicos, vamos dizer assim. O que são os Isso. cognatos? Né? O nome já diz, Uhum, cognato, uhum, nasceu junto. Né? Então, é da uhum, mesma família. Né? Eles têm a uhum, mesma origem ali. Né? E, no caso uhum. dos cognatos, eles mantêm essa significação. Né? Então, Ok. por exemplo, se eu Uhum, falo em alemão, Musik, em inglês, music,
e em português música, eles são sim cognatos. Eles vieram da mesma família, né? E se desenvolveram e continuaram na mesma família. Eles mantêm ali o mesmo significado, tá? Ou, por exemplo, também aqui, alemão, português, clima, e em português, clima. Né? Vem da mesma família, né? Vem do latim, vem da mesma família. Se eu falo name, name, nome, também vem da mesma família, vem de latim, nomen. Né? Então, são cognatos. Aí vem o mesmo problema. Significado. Sim, claro, elas vão se desenvolver até a parte escrita, né? Elas se desenvolvem ortografia. Claro, pode ter uma variaçãozinha. Claro, vai se desenvolver aí, a gente sabe, né? De acordo a como aquela língua decidiu fixar os sons, né? As combinações para fixar. Não vamos entrar nisso daqui, mas a palavra, ela veio da mesma família. Certo? Aí, quando a gente entra nos falsos cognatos e nos falsos amigos, é que dá aquele probleminha, porque tem autor que fala não é a mesma coisa, e quem quiser pode até fazer uma pesquisa, né, na internet, que vocês vão ver que tem realmente um monte de gente que trata da mesma forma, né? E um monte de gente que não trata da mesma forma, né? Inclusive, como eu falei, alguns autores eles preferem não utilizar a palavra falsos amigos, eles preferem utilizar cognatos enganosos. Eu tenho um livro que infelizmente não está aqui muito comigo. Bonito. Ele muito sofisticado, porém para a nossa realidade não ajuda. Esse livro, o autor decidiu não utilizar nem falso cognato, nem falso amigo, nem cognatos enganosos. É um livro bem legalzinho, esqueci o nome do autor, que ele faz justamente uma jogada português-inglês, que o livro se chamava Palavras Amigas da Onça. Nossa, amigo da onça também para entender. Exatamente. Quem vai entender o que é um amigo da onça? O livro não era para ensino de português, não. O livro escrito para um outro público. Mas interessante, você vê que ele decidiu não utilizar nenhum desses nomes. Né? Então, ele decidiu utilizar a palavra amiga da onça. Totalmente diferente. Mas então voltando. O falso cognato, eu acho que o nome também já dá aí um bom indicativo, né? É um falso cognato. Você acha que eles nasceram na mesma família, você acha que eles têm a mesma origem. Por quê? A semelhança é muito grande. Só que não. Só que não. Ótimo. Quando você futuca, eu adoro essa palavra futucar, gente. Quando você futuca, você descobre que a origem é diferente. E aí, por exemplo, anthem em inglês e antena. Para quem não conhece, você pode achar, isso daqui deve ser antena. Parece, né? Só que não é. Né? Só que não é. Claro. Anthem, em inglês, vem, se não me engano, de antefana, em latim. E o antena vem de antemna, em latim. Então, não são palavras da mesma família, né? Elas são palavras totalmente diferentes. Elas nasceram de famílias diferentes. Uma palavra que eu gosto bastante aí, trazendo até do alemão, que é Traum, que muita gente acha que é trauma, mas não é trauma. Porque trauma veio realmente do grego trauma, né? Não sei se pronuncia exatamente dessa forma, mas veio dali. E o Traum, em alemão, ele vem do alto alemão médio, né? Que era Traum, com T-R-O-U-M, que depois foi se desenvolvendo em outras línguas germânicas e deu Drom, Drem, Dream. Em inglês. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Parece, né? Aí você pensa, não, só tá faltando um azinho aqui. Deve ser trauma. Só que não é. Né? E aí a gente tem outros exemplos de falsos cognatos. É isso que muitos autores falam. Essas são realmente falsos cognatos. Porque parece, mas não tiveram a mesma origem.
Já os falsos amigos, ou os cognatos enganosos, elas sim tiveram a mesma origem, só que no desenvolvimento da língua, elas vão adquirindo significados diferentes, usos diferentes no curso da evolução, né? E aí Nossa! vem. E aí, eu acho que eu vou dar um exemplo do alemão de novo, né? Que é a palavra Sim, Art, ótimo. né? Que Uhum, pode ser modo, maneira, jeito, tipo, espécie, forma, né? E a nossa arte, que de certa uhum, forma a gente pensa o quê? A arte é o quê? Produção, uma produção criada a partir de um determinado ideal estético, ou uma produção, uma obra para expressar a subjetividade, né? Que não uhum. é, né, alemão, esse significado em alemão é Kunst e não Art, Ah, né? Só que aham, aí, por que que a gente fala que são cognatos enganosos? Porque quando a gente vai futucar na origem, uhum, as duas palavras vieram sim do latim ars, uhum, ars actus, uhum. né? Então, o Olha que que aconteceu interessante. é que no meio do caminho, elas tomaram rumos diferentes, mas elas têm a Uhum, origem ali. Ainda tem mais umas surpresinhas que eu falo depois. Tem também um caso clássico, né? Inclusive, uhum. não sei se é coincidência, mas eu vi várias publicações nos últimos dias falando que você pode ser um fluente em inglês, ter um nível Uhum. maravilhoso, até você se deparar com uma porta onde está escrito push. Ah, Né? sempre. Pois é. E Isso aí, todo exato, mundo erra. exato. Eu Nós, achei muito quando engraçado. estamos no, E o push, por no exemplo, exterior, e eles quando estão aqui. Uhum, pois é, a gente, né? Fica aquela, oi, oi. É quase a mesma coisa, é uma uhum. brincadeira, né? Com o cérebro. É igual É um aquela jogo mental, brincadeira, sem dúvida. é a mesma É um brincadeira de teste escrever o nome da cor, por exemplo. Você escreve amarelo, mas pinta as letras uhum. de azul. E manda a De azul. pessoa. Pois é, e manda a pessoa ler o nome a cor que está pintada e não o que está escrito. Dá um Nossa. nó no cérebro, né? É Uhum. quase a mesma coisa com o Exato. push. Mas, voltando para a origem, push e puxar tem sim a mesma origem. Olha. Pulsare Uhum, em latim. uhum, Só que o uhum, push em inglês, ele continuou com essa ideia, né? Desse movimento. uhum, Tanto que a gente tem em português a palavra o quê? Repulsar, né? uhum, Repulsa, uhum. pulsare, push, né? Por Tudo para da mesma longe. família, Aham, né? Só certo. que em algum momento o nosso puxar, ele meio que fez o caminho inverso, né? Não é mais assim, o puxar é assim. E que aí em inglês já não é Uhum, push, é pull, né? uhum. Então, Sim, sim. isso para alguns autores é o que realmente podemos chamar de falsos amigos, porque eles parecem, mas Ah, eles não são. Eles têm a mesma nossa. família, mas mudaram. Mas isso é muito legal que você está falando. Quer dizer que são duas coisas distintas, duas classificações, é isso? Dependendo da origem. As palavras que realmente tinham a mesma raiz, a mesma origem, a mesma história, e depois se modificaram, e outras que não têm a mesma raiz, mas são Não tem. parecidas. Exatamente. Aí te leva, te conduz ao erro, que foi o que eu falei. Sem É o caso dúvida. do trauma. Aí você fala, peraí, Uhum, Traum só pode ser trauma, mas não é. Mas não é. uhum, A origem é entendi. outra, né? Agora, Uhum, a questão, eu acho que a dificuldade para trabalhar e a dificuldade até para a gente se aprofundar mais nesse assunto é justamente que não há um consenso. Então, você vai encontrar uhum, autores que vão falar, tratam tudo da mesma forma. Tem autores que falam, não, tem uma diferença aí, né? E aí, não uhum. sei, eu acho assim, como eu falei no início, depende do que você quer fazer, né? Você tem que ter muito Claro. claro, mas aí também não é só com cognato, é com qualquer outra coisa. Você vai dar a sua aula. Você tem que saber qual o Uhum, nível dos seus alunos,
Qual o objetivo dos seus alunos? Né? Que público é esse? É um aluno ou é um grupo que está aprendendo português para passar o mês de férias passeando pelas praias do Nordeste brasileiro? Por favor, né? Você não vai entrar nesses detalhes agora. Você é professora, né? Por exemplo, aqui no Instituto de Romanistik, né? Na Universidade Livre de Berlim. Você está preparando os alunos que futuramente serão professores de português ou de espanhol como língua estrangeira. Você tem que abordar esse tipo de coisa, né? Então, você é quem tem que dosar, né? Você é quem tem que saber o que você vai dar. O que não impede de você trabalhar. Você pode trabalhar sem entrar nesses detalhes, né? Mas que isso causa uma dificuldade, causa. E eu acho que tem uma outra coisa, né? Então, a diferença de abordagem dos autores, a diferença do seu público. Então, você como professor, como é que você vai tratar disso, né? Como é que você vai tratar com seus alunos? É necessário... Porque para o aluno, basicamente, ele não quer muito detalhe, ele quer a coisa meio mastigada, meio pronta. Nós é que somos mais curiosas e queremos os detalhes e vamos pesquisar, né? Nós professores, né? Bem, mas até porque, olha só, ele não está indo lá porque ele vai... É o que eu falei, é diferente do aluno do Instituto de Línguas Românicas de uma universidade, né? Ele está ali por outros motivos, né? Ele está estudando a língua. O mecanismo da língua, a estrutura da língua, tudo isso. A pessoa que vai passar um mês de férias em praias no Nordeste, ela quer se comunicar, ela não quer saber se o nome daquilo ali é cognato, falso amigo, da onça. Ele quer sim, ele quer conhecer. Como vai ser? Ele quer saber, né? Ele não quer cometer erros, né? Mas esses detalhes não. Só que eu acho que ainda tem mais uma coisa que dificulta muito quando a gente vai trabalhar ou quando a gente quer se aprofundar, é que você precisa dispor de boas obras de referência na área de etimologia, né? E aí, quando eu falo boas obras de referência na área de etimologia, não é só do português, né? Se eu estou trabalhando e quero, por exemplo, comparar o português com o alemão, eu tenho que também procurar alguma coisa, uma obra de referência boa de etimologia da língua alemã. Se eu vou trabalhar com alemão, inglês e português, alemão e inglês, eu tenho, idealmente, que ter uma boa obra de referência em português, em alemão e em inglês. Eu vou trabalhar também com o espanhol. Eu quero trazer exemplos, então eu tenho que ter também uma boa obra de referência da etimologia da língua espanhola. Podemos até discutir aqui que espanhol, português, italiano, francês, sendo línguas latinas, né? Talvez eu não precise realmente, a qualquer custo, ter uma obra para cada língua. Da mesma forma que eu trabalhando com holandês, inglês, alemão, né? Eu tendo uma obra, talvez eu possa, né, ter uma obra de referência e ir me guiando por ali. Mas o ideal é que realmente você tenha uma obra para cada língua, para você realmente poder entender como é que evoluiu. Porque as línguas podem vir muito juntinhas, isso acontece demais com português e espanhol, né? Vem ali bonitinho, tudo certinho, num dado momento, plaft, muda tudo. Uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Pronto. E você está perdido ali. A gente tem pouquíssimos materiais de português e língua estrangeira que tratam desse assunto assim, dessa maneira que você está falando. Comparando mais de 2 idiomas, por exemplo, que é muito legal. O Fala a Ação é um livro que eu gosto bastante, ele traz algumas coisas ao final. Levanta mais um pouquinho. Dá para ver? Dá. É um livro que tem
sobre os cognatos do português com inglês, português, espanhol. Eu gosto, ele tem ao final uma parte assim, que se preocupa com isso. Mas é um livro que você precisa comprar direto da autora, não está disponível assim. E eu tive a alegria de ganhar, o privilégio de ganhar esse livro, porque ele é maravilhoso, né? Mas a gente não vê muito isso nos outros materiais. A gente é que tem que criar, né? Como é que você faz? Você trabalha esse tema? Como é que eu faço? Boa pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, eu gosto de etimologia. Eu acho muito interessante. É uma área muito interessante você pesquisar como é que surgiram, né? Estava tudo ali juntinho, como é que elas vão se desenvolvendo de formas diferentes. Eu acho realmente um tema muito interessante. Então, eu diria que a primeira coisa é realmente curiosidade, né? Minha. E depois, eu acho que justamente por aprender outras línguas, eu gosto muito de saber qual é a etimologia dessas palavras que eu estou aprendendo, né? E aí eu descubro coisas, às vezes, interessantes. Então, por que não fazer o caminho inverso? Eu vou, né, ativar isso nos alunos, para que eles também tenham interesse e talvez descubram coisas legais ali também, né? Essa que é sempre a minha ideia. E aí, bem, o que eu faço? Eu sento e pesquiso, né? Sento e pesquiso. Sento e pesquiso para poder apresentar. E aí, muito sinceramente, eu não faço essa divisão de falso cognato para cognato enganoso, né? Por quê? Porque eu teria que ter realmente em mãos obras de referência em diversos idiomas, né? Ou pelo menos em dois, português e alemão, boas obras, né? Que tratem de etimologia. Isso não é, eu confesso que não é muito fácil, não. Não é. Então, a gente vai trabalhando ali com o que a gente conhece, com o que a gente tem, e eu vou acrescentando. Cada vez que eu descubro algo novo, eu vou acrescentando. Não é minha área de estudo, né? Mas eu acho que faz um diferencial você alertar o aluno, né, sobre essa questão. Ajuda bastante. E tem descobertas legais. E é uma aula, eu imagino, bastante interessante. Pelo menos aqui a minha experiência tem sido assim, né? Sempre que eu trato o trabalho de falsos cognatos, não precisa de muitas maneiras de apresentar, só levando as palavras e trabalhando e numa conversa, eles já se interessam. Sim. E gera, assim, vira uma aula super bacana, porque eles se sentem acolhidos, eles é um tema que eu conheço, são coisas que eu sei. Então, sempre a minha experiência tem sido sempre muito positiva quando eu trabalho com falsos cognatos, e eu gosto de trabalhar logo no início, quando são aqueles hispanos que chegam e acham que não sabem nada, que eles estão super tensos. Aí eu falo assim, olha, vocês têm uma lista de... Vocês conhecem muito mais do português do que vocês imaginam, né? Então eu já dou logo. E aí eles já se sentem mais tranquilos. Eu sinto que a recepção é bem bacana. Você tem essa percepção também aí? Tenho, com certeza. Mesmo tendo um público, por exemplo, o público fora da universidade, por coincidência ou não, eu tenho um público bem mais misturado, né? Eu já tive uma vez uma experiência de ter uma turma, nossa, tinha quase de tudo. Brincadeira, mas era uma variedade. E a única coisa que não tinha era falante de alemão. Então eu tinha falante de espanhol, de italiano, de francês, de húngaro, de holandês. Espanhol, francês, italiano, húngaro, holandês, inglês. Eu tinha mais ou menos umas 6 línguas, menos alemão, né? Apesar de estar na Alemanha, menos alemão.
Já na universidade é um pouco mais uniforme, né? A maioria dos alunos são falantes de alemão. O que muitos chegam, né? Para muitos, eles chegam na primeira aula, não sei nada, é muito diferente essa língua. Aí eu faço justamente isso, né? Eu trago essas palavras, né? Como, por exemplo, música, clima, rádio, para que eles percebam que existe sim semelhança, mesmo em duas línguas que vêm de famílias diferentes. Tem semelhança sim, né? E eu não estou falando aqui de empréstimos, não. Eu estou falando realmente de origem, né? Que é o caso de clima, é o caso de música, né? Elas têm realmente a mesma origem. Se a gente ainda adicionar o elemento importar de outras línguas, né, estrangeirismos, aí fica mais fácil ainda, eu acho, né? É todo um trabalho de sensibilização, eu acho, né? Para deixar, como você falou, deixa o aluno mais confortável. Tem alguns um pouco céticos que falam, professora, mas isso é muito fácil. Não é muito fácil. Tem línguas que talvez não tenham essa semelhança, né? Então, fique feliz, né? Utilize esse conhecimento. E aí entra também o conhecimento, que eu tinha falado logo no início, o que o seu aluno traz, né? Aí eu volto para a turma mista, que eram, sei lá, 6, 7 línguas diferentes na mesma turma. Era muito legal, sabe? Para te dizer a verdade, era muito legal. E por que era legal? Porque cada aluno ali tinha uma língua materna, todos falavam inglês, estavam todos aprendendo português e todos estavam ali, de certa forma, também aprendendo alemão, uma vez que eles estavam morando na Alemanha, né? Então, na realidade, cada pessoa ali estava, bem ou mal, trabalhando com 3 línguas. A materna, o inglês... Não, 4, né? A materna, o inglês, o alemão e o português. Uau! Né? Tudo, essa salada toda aqui na cabeça. Mas era muito divertido, era muito legal. Porque muito às vezes, rico, muito enriquecedor. Você escreve assim uma palavra, fala uma palavra, e de repente você vê um aluno com aquela cara de tá pensando, daqui a pouco ele, mas professora, na minha língua tem uma palavra assim, 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 assado, e aí pronto, sabe? Já acrescentou ali para todo mundo. Aí o outro fala, mas isso daí parece, fala de novo. E olha, é igual na minha língua, eu ficava observando aquilo, que legal. Por que não utilizar? Por que eu tenho que proibir o aluno de fazer isso? Não pode usar a língua materna? Eu acho isso de uma estupidez. Né? Esses exageros, né? Só quem está na sala de aula sabe. Você não vai... Como que na aula de português é a dinâmica. Óbvio. Eu estou dando aula de português, quero que eles comuniquem em português. Então, não vou deixar o aluno entrar na sala, cumprimentar todo mundo, começar a conversar em húngaro, por exemplo. Até porque eu não vou entender absolutamente nada, né? Eu não falo nada de húngaro, né? Então, eu espero que ele fale realmente em português. Mas, por exemplo, num exercício como esse, e o aluno sabe, poxa, tem uma palavra bem parecida na minha língua, por que não? Ou às vezes eles falam, tem uma palavra na minha língua, mas é muito cafona, ninguém usa mais, isso você só vai encontrar lá na literatura do século não sei quanto. Olha que interessante. Te traz informação também, sabe? Então eu vou também, né? Faço lá minhas anotações no meu bloquinho. Como é que fala mesmo, hein? Interessante. Eu vou lá... Essa questão que eu estava pensando agora, você falando, eu estou aqui pensando, me veio, né? Essa questão da pronúncia, porque às vezes a gente fala, é a mesma palavra, tem a mesma origem, a pessoa não entende muito bem, né? Porque a pronúncia, mas quando você escreve, a pessoa, é isso. Então também a partir daí você começar a entender quais são as diferenças da pronúncia e explorar isso, né? Sim, é bem legal. Então eu particularmente eu vejo mais vantagens do que desvantagens
de trabalhar com esse assunto em sala de aula. Mesmo que a gente não aborde detalhes, né, se aprofunde demais. Mas eu vejo bastante vantagem em trabalhar. Porque, por exemplo, se eu trabalhei, vamos dizer, pedregulho, empedrar, o aluno sabe que todas essas palavras elas vêm da mesma família, tá? Quando eu apresentar uma palavra como, por exemplo, brutalidade ou embrutecer, se ele conhece bruto, provavelmente ele vai conseguir conectar mais rápido, porque ele tem essa ideia, né? Claro. Ele, peraí. Pedra, pedregulho, empedrecer, brutalidade, embrutecer. Seria brute, bruta, bruto. Ele começa, né, a fazer os testes dele, né, do que poderia ser, então, essa palavra. E eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal. Se a gente trabalha com falso cognato, também é legal porque a gente mostra para o aluno que não se deve tirar conclusões precipitadas, né? Aí eu volto lá para o e trauma, né? Não sai achando que é a mesma coisa. Espera, olha o contexto, olha onde está essa palavra. Realmente se encaixa? Você acha realmente que isso daqui tem o mesmo significado que na sua língua materna? E quando a gente trabalha com os amigos falsos ou os cognatos enganosos, o nome aí que você quiser dar, eu acho que também tem essa questão de calma, não vamos tirar conclusões precipitadas, mas eu acho que ajuda também, e isso que é muito interessante, porque toda hora eu tenho esse tipo de feedback, que as pessoas falam, Luciana, sabe que eu estou pensando melhor sobre a minha língua? Sem dúvida, porque era até então só absorvendo, sem raciocinar. Porque você aliás, eu estava até conversando isso também, foi ligeiramente falado na semana passada. Você, como falante, fala. Você é um falante nativo, você não vai ficar pensando, porque o sujeito tem que vir antes do verbo, o verbo, não sei. Eu estou a duras penas tentando, duras penas mesmo, né? Tentando aprender Swahili. E o Swahili... A Angélica fez um comentário aqui. Desculpa te interromper. A Angélica falou, eu sempre pergunto para os meus alunos se eles já estudaram espanhol, porque geralmente os europeus, né, aqui no Brasil, quando chega um europeu, não importa o idioma, ele sempre sabe alguma coisa de espanhol. E, Angélica, às vezes nem precisa perguntar. Eles mesmos já vêm. Porque a gente logo percebe. Num artigo, numa preposição, numa palavra, ele sempre escapa. Aí a gente, muitas vezes acontece isso. O aluno chega para mim e fala, não, eu sou falante de inglês, eu sou de tal país, eu falo inglês e tal. Aí no meio da aula, a gente solta a onda e fala assim, mas você fala espanhol, né? Até porque o espanhol ele é uma segunda língua estrangeira em muitos currículos, né? Em muitos currículos. Então, são todas essas coisas juntas. Quer dizer, o que eu estava falando do Swahili. O Swahili tem uma estrutura, nossa, tá dando um nó na minha cabeça, né? Porque a gente vem com essa ideia, né? Eu quero comer, né? Eu me chamo Luciana. Vem com essa estrutura, né? Sujeito, verbo, complemento ali. Aí, de repente, você aprende uma língua que, sei lá, o tempo verbal não vem no final do verbo, vem no início. O sujeito não vem necessariamente antes do verbo. Isso dá um nó. Mas quando você é falante, você não liga para isso. Você fala. Exatamente. Eu comecei a me atentar muito para essas questões quando eu comecei a dar aula para coreanos. Porque a estrutura da língua é totalmente diferente. O verbo vai ao final. E aí, junto com Lucila fala japonês, nós fizemos um artigo
sobre essas diferenças na estrutura e também nós achamos alguns falsos cognatos com o japonês. É incrível, não é? Ai, que legal! Nós Isso é conseguimos muito legal. listar pela sonoridade, né? Aham. É a sonoridade. Então, tem um que é bem clássico, que a gente brincava muito com os alunos, que é o sentaki. Sabe o que é o sentaki? No Não. japonês é máquina de lavar roupa. Ah, não brinca. Sério? É, seríssimo. Sentaki. E aí tem Eu vou outras utilizar o palavras. sentaki com a minha Anta, para máquina. eles é você, para a gente... Anta. Né? Então, tem algumas palavras, assim, até no japonês. Por isso que eu perguntei, será que todos os idiomas têm um falso cognato? Isso me fez pensar, porque no alemão, no português tem, no espanhol é uma enxurrada, né? Até pela origem, a raiz dos idiomas, que até facilita por um lado e às vezes até dificulta, porque a pessoa tem que se reprogramar. É muita coisa para reprogramar na cabeça. Quando é um número razoável, você consegue rapidamente absorver a informação. Mas um número muito grande, você precisa de tempo. Eu acho que é essa dificuldade que o falante de espanhol tem. Ele entende, mas ele não consegue, muitas vezes, na hora de falar, ele confunde, essas coisas se misturam, e aí dificulta um pouco, né? Então é fácil por um lado, mas é difícil por outro. Eu acho que eu diria até que falantes de línguas latinas, línguas românicas, de uma forma em geral, tem mais problemas para... Não é que tenha... é difícil. Eles têm uma facilidade, é óbvio, né? Eles entendem, né? Até determinados tempos verbais, está muito claro para eles, né? Você não precisa explicar muito, porque eles têm algo na língua deles. Por outro lado, eles escorregam muito mais justamente nessa questão dos falsos cognatos, né? Então, por exemplo, um aluno cuja língua materna seja espanhol, ele vai escorregar mais ainda do que um aluno, talvez, de língua materna francesa, apesar de todos serem língua latina, né? Latinos. E que vai escorregar... Porque já é uma proximidade diferente, um pouquinho menos. Sim. Está um pouquinho mais distante. Outro tipo de evolução, como eu já tive também a experiência 2 vezes de ter alunos da Romênia, né? Que falavam romeno, muita gente esquece, mas romeno também é uma língua latina, né? E era interessantíssimo. Eu acho que essa questão com falsos cognatos, falsos amigos, eles escorregavam menos, né? Mas era interessantíssimo. Tudo que eu explicava entendi. Eu falava, não é possível. Todo mundo lá quebrando a cabeça e tinha aquele um aluno ali. Já entendi. Tudo era assim, já entendi. Não é possível. Mas tinha entendido mesmo. Eu falei, é mesmo? Então, me diz aí, vamos aqui tirar a prova dos 9. Né? E tinha entendido mesmo, porque existia uma correlação, né? Uma semelhança, uma familiaridade muito grande. E eles entendiam muito bem. Não escorregavam tanto nesse problema dos falsos cognatos e dos amigos, dos falsos amigos, mas tinha facilidade, né? Da mesma forma, é visível a facilidade para um alemão de aprender inglês, né? Por quê? Porque tem coisas que, né, na parte semântica lembra, assim. Tem coisa que não. Afinal de contas, são 2 línguas diferentes. Elas evoluíram de formas diferentes. E quando a gente vai ver a evolução da língua, a gente vê que vai entrando também outras línguas em pontos históricos diferentes, né? Não é Eu morei no essa México, língua né? aqui teve francês, teve influência de francês, essa daqui também teve. Legal, então vai entender tudo. Sim, mas essa daqui teve influência do francês, não sei, no século... Vou dar um chute aqui, no século XVIII. Essa daqui teve uma influência muito grande do francês do século XIX para o século XX, na passagem. E as línguas indígenas, né? Também. Eu ia falar que eu morei no México.
um ano e tinha a entrada das palavras indígenas. E, então, eles têm tomate e ritomate. Eu lembro que meu marido pedia tomate. Toda vez que pedia tomate, vinha tomate verde. E ele ficava puto. Eu pedi tomate! Aí eu falei, mas esse é o tomate! É tomate! Aí até descobri que o que ele queria era o ritomate. Que era um... Gente, Porque tem não. essa diferença. Então, e outras coisas. É muito legal, assim. Foi uma experiência bem interessante viver esse outro lado, né? Do aprendiz do espanhol, até para poder ensinar depois português para o hispano. Ajuda muito. Então, eu lembro que tinha o produto para lavar a louça era sem graça, né? Sem gordura, sem graça. É ótimo. Tinha umas coisas maravilhosas. Graça, eu adoro essa palavra, adoro, porque dá as confusões, nossa, é muito legal. E eu acho que tem descoberta, você estava falando, a gente aprende, eu acho também, não é só o aluno que está aprendendo, não é só o aluno que está descobrindo, não é só o aluno que está descobrindo mais o próprio idioma que ele fala, mas a gente também. E aí eu tenho que voltar para o alemão de novo com Art, maneira, espécie, jeito, né? Que vem da mesma família de arte, a nossa arte, né? Uma obra, como eu já havia falado aqui. Só que eu comecei a pesquisar, falei, mas por que, né, que veio dessa forma? Né? Porque lá ficou de um jeito, aqui ficou de outro, mas a gente usa muitas vezes, né, a arte de conquistar amigos. Pode ser arte, obra, mas não necessariamente, né? Já mudou aqui um pouco. Será que eu poderia traduzir aqui como uma maneira de ganhar amigos, um jeito de ganhar amigos, um jeito de conquistar pessoas? Poderia. Aí eu fui futucando, né? E descobri que existe arte, sim, com o mesmo significado de alemão, porém não é mais utilizado em português, ou pelo menos não no português brasileiro, não com essa frequência. Que eu poderia dizer alguma coisa do tipo, ela se expressa de tal arte que ganha muitos inimigos. Ou seja, ela se expressa de uma tal forma que acaba ganhando inimigos. Então, eu entendo que ela se expressa de uma forma grosseira, né? E eu falei, olha, então aqui, ó, casou. Né? Faz sentido. Não usa mais, mas em algum momento isso estava ali próximo, né? Estava ali juntinho. Né? Aí volta justamente para aquela definição do cognato enganoso. Tem a mesma origem, desenvolveu de uma outra forma. E no meio do caminho, o arte, em português, como forma, maneira, morreu, ninguém usa mais, esquece. Né? Esquece, as línguas estão em evolução o tempo inteiro. Né? Então, eu gosto bastante de trabalhar, eu acho que é enriquecedor para os dois lados, né? Seja no idioma do aluno, que aí eu também aprendo mais, né? Sobre os idiomas que os meus alunos falam, e também sobre o meu, né? É muito bom, eu adoro, gosto demais. Maravilhoso, é um tema fantástico, é um tema que vai nos instigando, querendo procurar e saber mais, cada vez mais, né? Eu acho que agora, a partir de agora, tudo que eu encontrar sobre o tema, eu vou te mandar, a gente vai ter que fazer uma troca aqui de figurinhas, porque depende muito também da origem, palavra por palavra, né? Eu acho que falta também uma sistematização maior para nos ajudar. Já tem algumas coisas, mas ainda não atende 100% às nossas necessidades. Eu acho que vale a pena investir nesse tema e explorar mais. E a gente pode dividir, porque também é um tema mundial, né? É um tema que não se esgota. Não, de jeito nenhum. Nem vai se esgotar, né? Nem vai se esgotar. Né? Isso que acho que o grande... a coisa mais interessante do tema é isso, é ser um tema que realmente
contribuir, né? Quanto mais distante, quanto mais diferente o idioma, né? Se tiver algo nesse sentido que puder acrescentar e descobrir essas semelhanças e depois cruzar, eu acho que vale a pena. É um trabalho bacana, é um belo trabalho aí de doutorado para quem se aventurar. Põe Né? doutorado nisso, com certeza. Com certeza. Né? É um tema muito interessante, né? Mas é o que eu costumo dizer, você não precisa fazer a dissertações de mestrado, nem teses de doutorado, para abordar um tema, né? Você pode sim, estudar, se aperfeiçoar. Pelo amor de Deus, não estou aqui tirando o valor de nenhum doutorado e nenhum mestrado, mas às vezes eu percebo que algumas pessoas talvez fiquem um pouco, digamos, receiosas de tratar, de abordar sobre um determinado tema, porque elas acham que precisam realmente ganhar o certificado de conclusão do mestrado, né, o doutorado, publicar a tese, etc., para poder abordar esse tema. Ah, não, eu não estudei isso, não posso falar. Tudo bem, você não estudou formalmente, mas a partir do momento que você tem o seu interesse, você pesquisa, por que você não pode abordar? Né? Claro, sempre respeitando os especialistas da área. Afinal de contas, eu não sou especialista. Então, eu não vou aqui bater boca, eu não vou aqui falar, não, foi isso não. Eu pesquiso isso, não pesquiso, gente. Eu vou ficar... Mas todo mundo pode contribuir, né? Como você falou, o aluno ele pode nos ajudar muito, né? Até tô aqui com você, com a Felícia, nós estamos aqui todo mundo junto. Felícia sugeriu dos participantes da live também colocarem aqui nos comentários algum falso cognato da língua que eles falam, dominam, né? Além do português, mais algum idioma, algum cognato que eles lembrem. E para enriquecer aqui essa conversa, acho que seria legal o desafio. E eu lembrei, agora esqueci, eu lembrei que eu esqueci, que eu ia falar do falso cognato. Eu lembrei que eu esqueci. O abajur, lembrei. O abajur, meus alunos franceses também. Eu olha, nervosos, né? Eu não sei falar, eu estou com uma aluna francesa que está muito estressada, que diz que ninguém entende o que ela fala. Fala, não, calma, é só o seu R que está muito carregado, o resto é igual. Não. E aí eu falo, ó, tem muita palavra da língua portuguesa que realmente veio do francês, né? E a gente usa, principalmente essas palavras ligadas à moda, culinária, porque tudo que é sofisticado, a gente procura falar em francês. Né? Assim como tudo que é tecnológico, a gente fala em inglês. Né? E aí eu falo do abajur. Né? Que o abajur, para eles, é só a cúpula. É só a parte de cima. Não é tudo. Né? Então você fala, um abajur, aí você mostra, ele acha que é só que você está falando a mesma coisa que ele, mas não é. Tem uma pequena diferença. Que legal. Né? Então, o push, actually. Esse actually, o atualmente. Pois é, esses são, para mim, são os piores. Né? A Felícia está comentando aqui. São terríveis. Push. Actually, o pretend. Né? Como que é? Eventually. Pois é. Nossa, tem um monte. Tem vários. Tem mesmo. Pode destacar aqui. O library, o mais aqui. Fácil, quando você está começando, né? O library do inglês. Sim. Library é também fantástico, né? Herói para japonês é erótico? Herói para japonês é erótico. Oh, Lucila! Mas eu não entendi. O falar herói para o japonês... o som, a palavra, para eles, significa erótico. Tinha uma história que era do... Conta aí pra gente, Lucila, que era do Opai, como que é? Oi, pai. Era uma coisa também que soava super mal para os japoneses. Acho que era uma coisa assim, se eu me lembre bem, ela comentou uma vez.
Aham. Tem muita coisa legal. Então tem algumas coisas que, pois é, tem que tomar cuidado, porque às vezes você entra nos palavrões, numas situações. Eu tenho uma aqui, que não é... Mas aí não foi culpa sua, né? Cubo. Para o japonês é a genitália feminina. Como é que é? O tintim, né? O tintim do japonês. Falando nisso, exótico do inglês não é exótico, é erótico. Tem muita coisa legal. Nós temos 5 minutos. Desculpa, assim, dar aquela cortadinha, porque se eu não cortar, quem vai cortar vai ser o Insta. Olha, né? você ainda Então, uma eu quero pessoa feliz agradecer que ele avisa. super. Foi maravilhosa essa conversa. Eu também gostei muito. Agradecer a Felícia pela oportunidade, pela essa invasão no Instagram da Brasil em Mente, né? Mas tudo combinado aqui para colaborar, foi ótima oportunidade. E vou deixar você para encerrar suas palavras. Minhas palavras? Bom, em menos de 5 minutos? Eu diria que brinque, use humor, né? Use humor com os alunos. Eu sempre gosto de utilizar. Então, por exemplo, um aluno chegou e falou: ontem eu comi um frango engraçado. Eu vou utilizar esse ontem eu comi um frango engraçado e vou fazer uma brincadeira. Não diga, o frango é um frango humorista, ele veio rindo para o seu prato. Por que ele era engraçado? Porque ele está com a influência lá do espanhol, que você falou, graça, né? É engraçado. Aí ele, tá, engraçado, um frango engraçado. Não, é um frango gorduroso. Então eu vou brincar, ou então eu vou anotar, que eu costumo fazer, né? Eu anoto. E depois eu faço brincadeiras, eu trago imagens, sei lá, um frango rindo, um frango contando piada. Posso botar lá um galeto, né, com um balãozinho contando piada. Ó, isso é um frango engraçado. Isso daqui é um frango gorduroso. Né? Eu posso brincar com isso. Então, eu acho que esse que é o legal de trabalhar com isso. Usa humor, dá leveza, né, a aula. Sem dúvida. A aula de português não precisa ser chata. A aula de idioma não precisa ser chata, né? Não, de jeito nenhum. Dá para ser divertida. Para os dois, né? Para os dois, para o aluno e para o professor, por favor. Tem que ser para os dois, sem dúvida alguma. Né? Maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo para a Felícia. Né? Um beijo para a Felícia. Lembrando, então, amanhã tem. Vamos lá, vou aqui na minha colinha. Amanhã tem treinamento com a Luciana ao vivo, 11 horas de Brasília, sobre como criar as próprias imagens. Tem, no domingo, segundo encontro do ciclo de discussões sobre PLH, educação bilíngue e informações e inscrições no like da bio da Brasil em Mente. E até o dia 21, inscrições para os ouvintes. O programa já está prontinho, já tem o site do primeiro congresso de português, congresso online de português e línguas estrangeiras do Grupo Sou Brasil. Tá, né? ótimo. Obrigada, super obrigada, um ótimo fim de semana. Ótimo. Beijo, olha, muito obrigado para todos que estão assistindo. Beijo para você, beijo para a Felícia. Na sexta-feira que vem tem mais, né? Isso. Beijo. Falou. Tchau, tchau. Beijo.